vocês. Vamos hoje falar sobre um tema bastante interessante: egrégoras. Você sabe o que é egrégora? Egrégoras são formas de pensamento criadas por um coletivo, um grupo de pessoas com a mesma intenção, vibrando com muita energia, com muita emoção, sempre no mesmo diapasão, firmando a mesma ideia, o mesmo conceito, uma mesma vontade. Isso cria um ser que a gente chama de egrégora. E esse ser, o egrégora, ele tanto é influenciado, ele é criado e mantido por esse grupo de pessoas. E ele tende a repetir, a fazer com que esse grupo de pessoas repitam aquilo para qual ele foi criado, aquele tipo de ação, aquele tipo de grupo de ideias que o gerou. Então ele é influenciado, ele é criado e mantido pela energia, pelas emoções, pelas intenções das pessoas, pelos atos das pessoas, e ele influencia essas pessoas que o criaram para se manter. Influencia também quem se dispõe a entrar no grupo. Vamos dizer que você tem uma associação de amigos. Ali, aos poucos, vai sendo criado um egrégora. Por quê? As pessoas que se filiam àquele grupo, elas têm as mesmas intenções, elas têm um objetivo comum. E elas, diariamente, elas estão firmando aqueles objetivos, elas estão plasmando aquilo no nível astral e mental, e aquilo cria, então, um egrégora, e ele é cada vez mais fortalecido. Quanto mais pessoas estiverem fazendo parte do egrégora, mais fortalecido ele vai ficar. Quanto mais intenção, mais força, mais emoção cada pessoa colocar nessa egrégora, também ele vai ficando mais forte. E aí alguém é convidado a participar de uma reunião desse grupo. A pessoa, ao chegar ali, já sente, já percebe que há ali como que uma personalidade daquele conjunto de pessoas, daquela associação. É como se fosse uma personalidade. E a pessoa sente ali, ou às vezes não sente, mas ela é direcionada a ter também as mesmas ideias, ela é levada àquilo, ela é sugestionada internamente a participar daquelas ideias, a participar daqueles conceitos que são ali debatidos, que são ali exaltados, às vezes sem perceber. Ela sai dali um pouquinho modificada. E às vezes com o tempo ela vai se interessando por aquele assunto e ela volta a participar. De repente ela está lá atuando também e ajudando a manter o egrégora. Isso você vê muito claramente em associações esportivas, né? Times de futebol. É muito claro isso aí, como se cria e tem hoje egrégoras fortíssimos ligados a times de futebol que tem essa influência mútua, né? Cada torcedor, cada adepto daquele time, ele joga a sua emoção, ele joga a sua intenção para que aquele time sempre vença, para que ele derrote os adversários, para que ele esteja sempre no ápice. E esse egrégora, ele influencia cada torcedor para que ele continue mantendo essa energia, mantendo essas emoções, mantendo essas intenções, indo assistir os jogos. E aí entra muito os símbolos como catalisadores, o hino do time, tudo isso aí funcionam como catalisadores para que essa energia seja mais intensificada. E cria-se então egrégoras fortíssimos. E um egrégora de um time, ele quer derrotar o egrégora do outro time. E então por isso que às vezes alguns integrantes de torcidas, eles realmente agridem os outros integrantes das outras torcidas, chegam a fazer absurdos. E depois pensa, puxa, por que eu fiz isso? Não tinha nada a ver. Mas é levado por essa força. Um egrégora, ele quer ser absoluto. Ele não aceita o egrégora do outro time. Isso também acontece, imagina, em campos de batalha, 2 egrégoras ali se degradando, e um quer destruir o outro. E acontece em vários lugares. Então é importante a gente ter esse conhecimento, a gente ter consciência disso, consciência de que a gente forma egrégoras através das nossas formas de pensamento, que se aliam com outros similares, semelhantes atrai semelhantes. Então eles vão se fortalecendo. A gente cria através das formas de pensamento, a gente tem um pensamento, a gente mantém aquele pensamento constantemente, reforça ele com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, e ele se alia a outros similares que estão por aí. Pode ser alguém do outro lado do mundo que tem um pensamento parecido, eles vão instantaneamente se fortalecer mutuamente. E o egrégora vai se formando. E você vai sendo influenciado
sem perceber tudo isso aí. Então, por isso também que é difícil você abandonar um hábito, você abandonar uma ideia, uma ideia que você mantém por muito tempo, é muito difícil. É preciso uma luta, uma vontade muito grande para vencer essa barreira do egrégora. E nós, ao longo do dia, a gente está sujeito à influência de vários egrégoras. A mídia, ela é formadora, o marketing, puxa vida, marketing forma egrégoras o tempo todo, é função deles, para induzir você a comprar determinado produto, para induzir você a gostar de determinadas coisas. As notícias também que são veiculadas pela imprensa, muitas vezes elas são escolhidas ali por profissionais que entendem disso. Então eles sabem o que eles querem moldar na sociedade, o que eles querem fazer com que as pessoas pensem, o que elas gostam, o que elas não gostam. Tais pessoas que elas querem, que a mídia quer que elas gostem, quer que elas não gostem, determinados objetivos. Isso aí ela vai construindo ao longo do dia, ao longo dos dias, né? Vai criando e a gente pode ser influenciado e sem querer você está tomando uma decisão, você está comprando um produto, você está agindo de determinada maneira sem saber que aquilo foi induzido por um egrégor. Ok? Gratidão pela atenção.